Toda segunda-feira tá braba, bebê? Tá braba? Porque a minha tá braba. Eu sou Joyce Rodrigues do canal Roleira Até Amanhecer e hoje eu vou trazer pra vocês um caso que eu acompanhei desde o começo, mas eu não trouxe pro canal, que é o caso da Giovana da Costa Martins dos Santos. Desapareceu em Jacareí, no Vale do Paraíba, aqui em São Paulo. Teve o seu caso ali, a sua procura, todas as buscas, quase 20 dias de buscas, todas acompanhadas pela imprensa. Na época dos fatos, tudo parece que aconteceu em tempo real, acompanhado ali pela mídia. Fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue. Você sabe onde? No @Joyce Rodrigues Oficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo e sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho todo o prazer em repostar. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. O caso da Giovana é sempre um caso muito pedido aqui no canal, porém eu já sabia que estava para sair ali o julgamento, estava para acontecer o julgamento. Esse foi um caso que ganhou muita repercussão no ano de 2022 e muitas arestas ainda precisavam ser aparadas, existiam muitas dúvidas em relação a esse caso ainda. Existe uma versão que a polícia acredita, existe uma versão que a acusação coloca e existe uma versão também que a promotoria, assistência de acusação também acredita. Então vamos começar falando da Giovana, que é a pessoa mais importante desse caso. O caso da Giovana é o caso de uma adolescente de 13 anos, que morava no município de Jacareí, no Vale do Paraíba, aqui em São Paulo. A rua dela tinha muitas casas, então ela tinha muitas amiguinhas, ela ia pro colégio, ela gostava também de produzir vídeos, tanto na plataforma de vídeos curtos, como também abrindo lives. Depois vocês vão entender aí por que eu tô mencionando as lives. Então ela estava sempre muito ali grudada no celular. Isso às vezes acabava gerando algumas discussões entre a mãe e entre o pai, porque o pai não gostava que ela ficasse tanto no celular, a mãe também parece que dava uma pegada no pé em relação ao celular. Coisas normais, coisas que se lida normalmente ali com adolescentes. Ela tinha 13 anos e ela estava gostando, aí tinha algumas dancinhas que ela fazia, também abria as lives. Teve até uma situação em que deu algum problema e também acabou virando uma linha de investigação, que foi certa vez quando ela abriu uma live e compartilhou a tela, apareceu um rapaz, e esse rapaz parece que estava sem a parte de baixo da sua roupa. Isso teria deixado as pessoas ali um pouco aflitas. As mães ali teriam ido até a casa da Giovana, conversado com a mãe, conversado com o pai da Giovana para saber o que aconteceu, quem era aquele homem. Depois eles explicaram que foi uma pessoa ali que ela acabou convidando, mas que ela já tinha excluído o tal rapaz ali da comunidade, ele não poderia mais entrar em live nem interagir com ninguém. A Giovana morava, como eu disse para vocês, em Jacareí, em uma casa muito simples, uma casa de 4 cômodos, e ela morava também junto com o seu pai, com a sua mãe e também com o irmão, que na época devia ter por volta ali dos seus 19 anos de idade. O irmão, ele é descrito ali por várias pessoas como sendo uma pessoa até um pouco calma demais, parece que ele é um pouco desligado, ele gosta muito de jogos online, ele gosta muito de ficar na internet. Tanto o irmão dela, que se chama Gabriel, como ela, a Giovana, eles passavam a semana com o pai, o Sidney. Por quê? Acontecia da seguinte maneira: a mãe, né, da família, que era a dona Ana Lúcia, ela trabalhava em uma fábrica de segunda a sexta em Pindamonhangaba, porque ela precisava trazer o sustento para a família, uma vez que o Sidney, ele estava desempregado. Então ele fazia um bico aqui, outro bico ali. Porém, esses bicos eles vão se encerrar no dia 20 de maio de 2022, que ele vai avisar o seu patrão que ele estava com dor no corpo, não estava se sentindo muito bem. Então parece que o próprio patrão disse: não, então quando você se sentir melhor, você volta a trabalhar. Então ele estaria tomando conta ali dos filhos, ele passava ali a semana meio que tomando conta dos filhos, quando era dias ali em que ele não tinha trabalho. Então esses trabalhos eram esporádicos e ainda assim com o tempo, e vocês vão entender o que significa o dia 20 de maio, ele vai dizer que ele não pode mais voltar ao trabalho. Como a dona Ana Lúcia, a mãe então, né, dos meninos, tanto do Gabriel como também da Giovana, ela ligava sempre, a Giovana também ligava bastante para a mãe, tinha sempre essas questões do celular, então a Giovana estava sempre dando uma reclamada, falava que o pai era chato, porém o pai era um excelente pai, segundo a dona Ana Lúcia e também os próprios filhos. Eles se davam muito bem, então ele não era um pai que ficava enchendo o saco à toa, parece que ele cuidava bem dos filhos, mas coisas ali no passado dele podiam estar ressurgindo. E agora eu vou contar um pouco aí de como foi esse encontro da dona Ana Lúcia com o Sidney e há quantos anos isso aconteceu e em quais circunstâncias. Os dois eles estavam casados há 26 anos.
quando a dona Ana Lúcia, ela conhece o Sidney fazia uso de substâncias ilícitas. Durante esse período, parece que ele estava num momento bem ruim, assim, meio que ladeira abaixo mesmo. Ela acabou segurando na mão dele e ajudou ele a se recuperar, tirou ele dessa crise, porque querendo ou não, isso é uma doença, a pessoa que ela é adicta a vida inteira, então ela vai estar sempre tomando conta disso. Parece até que ele chegou aí para uma clínica de recuperação, então ela estendeu realmente a mão para ele e decidiram assim começar a vida juntos. Eles eram casados, logo em seguida vieram os filhos. Ela tinha um filho mais velho, que a época que as coisas aconteceram já estava casado, tinha também o Gabriel, que estava com seus 19 anos, e tinha a Giovana, que era então a caçula, que estava com 13 anos de idade. Só que acontece que com o passar do tempo, parece que tinha momentos ali, alguns momentos que ele tinha suas recaídas. Essas recaídas passavam, ficava tudo bem e ela ia tentando levar a vida, tá? Então, a dona Ana Lúcia, ela sempre foi muito trabalhadora, trabalhava bastante, ajudava no sustento quase que total da casa, só que ela não contava, por exemplo, que o marido dela estava novamente envolvido com ilícito. Ele tinha um passado policial, ele chegou a ser preso por estar distribuindo essas substâncias, então isso também era uma coisa que acabava sujando a ficha dele. Ele não era, vamos colocar assim, um réu primário. No dia 20 de maio de 2022, a dona Ana Lúcia volta para casa, só que ela já volta para casa um pouco nervosa. Desde cedo, por volta ali das 11h30 da manhã, o Sidney estava ligando para ela, ela não podia atender a qualquer momento, ela precisava esperar ali o horário de intervalo para poder falar no celular, e ele avisou para ela que a Giovana tinha sumido, que ele não estava conseguindo encontrar a Giovana em lugar nenhum. Ela começou a falar, ela deve estar na casa de alguma amiga, ela parece que gostava de fazer esses vídeos, então às vezes juntava as amigas e tal, gente, todo mundo ali com 13 anos, juntava maquiagem, pegava o telefone e já ia fazer ali algum vídeo de dancinha, alguma coisa assim. E ela falou, não, fica tranquilo que daqui a pouco ela vai ligar, se ela não for voltar para casa, for ficar até um pouco mais tarde, aí por volta das 8 horas da noite, que era o máximo que ela ficava na rua, ela vai ligar e ela vai avisar. O Sidney disse que ela teria saído de casa às 10 horas da manhã, essa era a versão do Sidney, que ela tinha levantado, tomado café, ele teria visto ela tomar café e depois ela tinha dito que ali. O pai vira e diz o seguinte, ali onde? Ela diz, eu vou ali e eu já volto. Ele não teria gostado muito disso, já era por volta de 11h30 e ele não conseguia encontrar ela em lugar nenhum. A dona Ana Lúcia não viu muito sentido no que ele estava falando, porque 1h30 não era tempo suficiente para ele já estar ali desconfiado que ela tinha desaparecido, aquilo tudo parecia muito exagerado. Logo, ela volta para casa, porque ela ainda voltava para casa relativamente cedo, e quando ela chega em casa, ele já espera ela com uma cerveja na mão, dá uma cerveja para ela e fala que é para ela estar preparada, ela não está entendendo nada do que está acontecendo, e várias pessoas ali ao redor já sabiam que a menina havia desaparecido. Eles chegam aí até a delegacia para poder registrar o desaparecimento da Giovana. No começo eles teriam dito que teria que aguardar ali até 48 horas, isso teria sido uma coisa que deixou ela um pouco aborrecida no começo, mas parece que a polícia acabou se adiantando um pouco e aí vocês já vão entender também o que fez com que a polícia desse uma engrenada ali um pouco mais rápida em encontrar a Giovana, porque isso aí, gente, é só o primeiro dia, tá? E a coisa toda vai durar aí quase 21 dias, e isso vai ser tudo transmitido no programa da tarde. A polícia disse no momento que ele não podia fazer muita coisa, porque afinal de contas ela poderia ter saído por livre e espontânea vontade, poderia estar na casa de alguém e já voltar para casa, então eles tinham vários motivos para não sair para procurar. Isso às vezes acontece, a gente sabe que não precisa ficar esperando, não é obrigatório você esperar nem 24 horas, nem 48 horas, nem 2 horas. A partir do momento que você registra o desaparecimento, as pessoas precisam procurar, isso é lei. Porém, já nesse momento, várias pessoas começam a dizer que tinham visto a Giovana em algum momento, ela começa a pegar algumas linhas do tempo, começa a perguntar para o Sidney, começa a perguntar para o filho, e o filho chega a dizer que tinha visto a Giovana dormir. Então parecia muito estranha aquela história de que no dia seguinte ele teria feito café, e aí perguntam pro Gabriel o que o Gabriel tinha visto. O Gabriel disse, olha, eu acordei, tomei café, perguntaram se ela estava nesse café da manhã, ele disse que sim e que depois ele saiu, tanto que o pai teria pedido para que ele buscasse algumas coisas ali
para a mãe e também para ele, porque ele iria buscar a reservista dele. Então ele tinha umas coisas para fazer pela rua, então eles aproveitaram e pediram também, né? O Sidney pediu para que ele trouxesse algumas outras. Essa a versão que o Gabriel tinha para contar. Então a mãe estava tranquila, falou: não, ela vai aparecer. Não tinha dado 8 horas da noite ainda. Ela falou: ela vai aparecer sim. Acaba indo até o quarto da Giovanna e vê o celular da Giovanna. E é aí que a ficha dela cai, porque a Giovanna não saía sem o celular. No começo ela ainda tentou se convencer, porque ela ficou tentando ligar no celular da Giovanna. Ela ficou ligando, porque afinal de contas estavam procurando pela Giovanna, que o celular estava desligado. O celular da Giovanna, ele parece que estava com algum problema no conector da bateria, então ela não conseguia carregar com tanta facilidade. Às vezes dava para carregar, às vezes não dava para carregar. Então ela achou que a Giovanna deixou em casa porque não conseguiu carregar o telefone. Ela ainda estava aí na esperança, mas quando ela encontra, ela pensa: não, peraí, ela nem levou com ela para tentar carregar, ela não iria deixar em casa, as maquiagens dela, que era uma coisa que ela não deixava também, estavam em casa, e aí ela começou realmente a se preocupar. Nesse momento, ela já começa a procurar pela menina e também juntar pessoas ali para procurar pela menina, até que no dia seguinte a polícia também começa a fazer essas buscas, começa a entrar pelo matagal. A luta dessa família, mais precisamente da Ana Lúcia, começa. Por quê? É uma pessoa que, primeiro, começou todo esse processo, ela não tinha uma pessoa com ela não tinha uma pessoa orientando ela, era uma pessoa muito simples. Notícias, eu via a Giovanna aqui, eu via a Giovanna ali, e ela ia para todos os lugares. Logo começam as conversas. A gente sabe que a Giovanna teve um problema com algumas amigas do colégio, que veio uma amiga do colégio 2 semanas atrás, chamou a Giovanna no portão, as duas acabaram brigando, a menina deu um tapa na Giovanna, tem que ver qual é a desses meninos aí do colégio. Depois veio um de que a Giovanna teria um namoradinho, teria terminado com o namoradinho, tinha um áudio mal criado do namoradinho no telefone da Giovanna. Depois alguém viu a Giovanna na moto com um cara moreno por volta das 6 da manhã, o que não tinha sentido para a polícia, porque a polícia tinha como último horário ali às 10 horas da manhã, porque era a versão do pai. Depois vinha todo tipo de versão. Essas são as leves, até as que de repente a Giovanna estava num terreno, não sei na onde. E a questão era a seguinte: a dona Ana Lúcia ia atrás de tudo, absolutamente tudo. A dona Ana Lúcia ficou quase 20 dias, e isso eu pude acompanhar na época, assim, ela dava muitas entrevistas em quase todo lugar, ela vivia no programa da tarde, ela dava muitas entrevistas mesmo. Queriam ver como ela foi, assim, definhando dia após dia. Ela depois conta que ela ficou 20 dias sem comer, basicamente, ela só andava por aí, ela não conseguia dormir, não conseguia nada, e ficava também com o Sidney, procurando o marido dela, procurando a menina. Só que o Sidney teve uma hora que começou ele a dizer que ia procurar pela menina. Eles tinham medo que tivesse acontecido alguma coisa com a menina estivesse pela mata, enfim, tudo isso estava sendo passado na televisão para que todos ali pudessem assistir, e ela é muito clara quando ela diz: fui procurar o programa de televisão o mais rápido que eu pude, porque assim as coisas começariam a andar. Então ela mesmo fala que depois que ela apareceu pela primeira vez na televisão, todo mundo começou a trabalhar assim em outro ritmo, porque ela percebeu que se continuasse daquela forma, ninguém iria procurar pela Giovanna, e ela disse que ela precisava encontrar a filha dela. Eles começaram com cartazes, muitos cartazes em vários lugares, e todo mundo entregava cartazes, as pessoas ao redor da casa também, amigos, parentes, todo mundo. Ela aparecia também nos programas com cartaz, o pai aparecia no programa com cartaz, o pai também, ele sempre dava entrevistas, então eu estava sempre falando com as pessoas, dizendo qual foi o último lugar, o que ele estava sentindo. A única pessoa que realmente não aparecia era o Gabriel. Segundo a mãe, o Gabriel, ele ficava em casa caso a Giovanna aparecesse ou alguém ligasse, desse alguma notícia. Enquanto isso, eles estavam sempre pela rua ali procurando pela Giovanna. E a Ana Lúcia, o que ela fazia? Ela batia cartão praticamente na delegacia, porque ela queria saber o que estava acontecendo. Então ela queria saber até onde a polícia estava investigando mesmo, se estavam encontrando alguma coisa nova, se não estavam. Ela estava em cima da polícia para que encontrasse a filha dela. Independente da pressão, os próprios policiais, eles diziam assim que tinha que dar uma mão palmatória, que ela era uma grande mãe, porque ela estava sempre em cima querendo saber o que estava acontecendo. Isso significava que ela não tinha nada a ver com o que tinha acontecido com a Giovanna, ou o que poderia ter acontecido com a Giovanna? Não, lembramos aí de vários casos onde as pessoas justamente fazem isso para poder ter as notícias ali de primeira hora. Tivemos aí o caso
caso Tony Flor, que foi um caso que a mulher basicamente ficou todo dia na delegacia, fez até a caminhada da saudade e depois quem tinha feito aquilo com o marido tinha sido ela mesma. Então tem muitos casos que isso acontece. Mas até então é aquilo, mãe é mãe, né? Então a pessoa pensa, bom, a mãe tá todo dia, o pai de repente não liga tanto ou não está aí tão interessado em encontrar quanto a mãe. Num momento era só o que parecia mesmo. Só que os dias foram se tornando semanas e se passaram uma semana, se passaram 2 semanas e nada das Giovannas. Até que um homem chega para um policial, eu tô falando um homem porque até então entrou como se fosse uma pessoa anônima, tá? Essa pessoa não quis ser identificada e ela disse o seguinte: dia 20 de maio, então no dia do desaparecimento da Giovanna, parece que o Sidney, ele tinha levado sacos de areia e depois alguns entulhos ali para uma região que era mais aberta, como se fosse um terreno baldio, como se ele estivesse fazendo algum tipo de obra. A polícia acha aquilo super estranho, porque que tipo de obra que ele não tinha mencionado? É nesse momento que a polícia conversa com a dona Ana Lúcia e fala: dona Ana Lúcia, foi feito alguma obra na casa, alguma coisa? A gente pode dar uma verificada? Querem entrar, afinal de contas, entrem, não é mesmo? Então, a polícia entrou tranquilo, pediram para que trancassem ali o portão. Se não me engano, parece que tinha até uma equipe, tá? Uma equipe de televisão conversando com a dona Ana Lúcia nesse momento que a polícia entra. Uma hora que a polícia manda todo mundo sair, pede para que a dona Ana Lúcia vá para um cômodo, pede para que o Sidney vá para outro, porque tinha alguém quebrando o fundo da casa dela. Ela não consegue entender absolutamente nada, ninguém consegue entender absolutamente nada do que eles estavam quebrando ali, afinal de contas eles passaram todos aqueles dias, 20 dias entrando, saindo da casa e ninguém tinha percebido absolutamente nada. É quando eles acabam ali dando a primeira batida, segunda batida e sai um pedaço de concreto. No momento em que sai um pedaço de concreto, já era possível ver um pouco de cabelo e também um pouco do joelho ali da Giovanna. E o cheiro também, que era muito forte, que a mãe lembra de ter sentido, as pessoas que estavam ao redor lembram de ter sentido, então não precisaram nem continuar desenterrando, porque eles já tinham encontrado a Giovanna. Nesse momento, a mãe, ela fica muito desesperada, mas muito desesperada mesmo, e ela escuta de longe, né, o pai meio que tentando dar uma certa resistida ali com a polícia, e tem um momento que ela escuta o pai dizer: eu fiz besteira. Agora a multidão acompanha que a Giovanna foi encontrada, porque foi noticiado que a Giovanna tinha sido encontrada na casa da família. Então, quando fala que foi encontrada na casa da família, ninguém sabia quem tinha feito aquilo. A população, então, queria pegar a família inteira, principalmente a mãe e o pai. A polícia ficou numa situação que eles tiveram que subir em cima da viatura para poder mandar as pessoas pararem, que não era para ninguém fazer nenhum tipo de manifestação, porque eles ainda precisavam identificar quem era a pessoa, saber quem tinha feito o que ali dentro e que era para eles se acalmarem, mas foi um momento que a polícia sentiu certo medo de estar no local, porque era muita gente mesmo. No momento, a polícia, ela não sabia muito bem o que pensar, então os dois eram suspeitos, tanto o pai quanto a mãe, então muita coisa precisava ser levantada, provada, e era nesse momento aí que toda a parte que não é tão agradável começa a acontecer. Segundo a dona Ana Lúcia, a polícia ela foi truculenta, ela não reclama, mas ela diz que naquele momento até talvez tivesse sido necessário, mas eles acabaram sendo truculentos, colocaram cada um no lugar, e quando ela escuta o marido então dizer que ele tinha feito besteira, ela entende que tinha sido o pai, tinha sido o Sidney que tinha tirado a vida da Giovanna. Nessa hora, ela não pensou 2 vezes, ela acabou pegando uma faca da casa e ela foi atrás dele porque ela disse que ela ia acabar com a vida dele. Nessa hora, a polícia acaba contendo ela, é uma grande confusão e ela desmaia. Ela precisa de atendimento. Eles medicaram muito ela no hospital para que ela pudesse aguentar ali as coisas que viriam pela frente. Eu lembro que o mais cruel desse caso foi quando disseram que a menina estava grávida, porque eu lembro dessa mãe falando muito: a minha filha não estava grávida. Se a minha filha estivesse grávida, ela contaria para mim. E perguntavam também se o pai poderia ter encostado na menina, se é que vocês me entendem, né? Se ele tinha esse costume, e ela disse que não, que ele era um ótimo pai. Ela quis dizer o seguinte: ele pode ser uma porcaria de marido, mas ele é um bom pai. A Ana Lúcia, ela foi tão medicada que tem partes que ela simplesmente não lembra. Ela diz que não consegue lembrar horário, ela não consegue lembrar nada. E é muito difícil você ouvir a Ana Lúcia falar, mas muito difícil. Ela deu diversas entrevistas na Rede Rio, na época que tudo aconteceu, eu acompanhei tudo por lá, porque
porque eles conversaram muito com ela e você não aguenta, assim, é uma coisa que realmente mexe com a gente quando a gente começa a escutar. Ela é uma pessoa muito simples e você vê que é aquela pessoa que é trabalhadora e que tá sempre ali pela família, e você sabe que ela não tava brincando quando ela disse que ela ia acabar com ele. Mesmo que foi todo mundo para a delegacia, porque nessa hora o Gabriel vai para a delegacia também, e o Gabriel vai para a delegacia porque o Gabriel teria dito que ele teria visto a irmã dele no dia 20 pela manhã e que eles teriam tomado café juntos, e também teria visto ela dormindo no dia 19. O local em que a Giovana foi encontrada era como se fosse assim, a lateral do sem uso que dava ali, era bem ao lado do quarto que era do Gabriel, do quarto que o Gabriel dormia. Então aquilo tudo começou a fazer a polícia pensar o seguinte: bom, não teria como eles passarem com a Giovana sem que o Gabriel visse, então também poderia ter sido o Gabriel, pode ter sido o pai, pode ter sido o Gabriel, pode ter sido os dois juntos, pode ter sido o pai e o Gabriel viu. Então tudo isso se passou ali pela cabeça da polícia, então eles decidiram levar todo mundo. Quando a dona Ana Lúcia chega de Pindamonhangaba, a menina já tinha desaparecido e ela tinha o cartão de pontos dela para provar que ela estava trabalhando, que ela não estava durante a semana por lá. Então automaticamente ela é excluída, mesmo que muita gente ali no começo queria que ela também pagasse por isso. É como se as pessoas tivessem esquecido que ela não estava no local ali. Todo mundo sabia, era um lugar ali pequeno, as pessoas conheciam ela, sabiam que ela estava trabalhando, mas a emoção acaba tomando conta das pessoas, e foi um caso que muita gente foi procurar, muita gente ajudou, todo mundo tentou ajudar de alguma forma. E aí veio a história de que ela estaria grávida e por isso o pai teria feito isso com ela. Aí começaram vários rumores, tinha o irmão envolvido. A polícia então decide colocar tanto o Sidney como também o Gabriel em prisão preventiva. Eles encontraram então a Giovana, aí é necessário os laudos. Eles precisam saber primeiro se ela estava grávida, precisa saber se teve algum tipo, né, vocês sabem, se ela foi tocada, esse tipo de coisa, se pode ter sido o pai, pode ter sido estranho, pode ter sido até mesmo o próprio irmão. O pai teria contado informalmente para o delegado, depois ele tem uma versão formal, mas ele teria contado informalmente para o delegado que, na verdade, ele teria perdido ali a paciência com ela, porque ele teria mandado ela ir dormir, ela não quis ir dormir, queria ficar no celular, ele teria se desentendido com ela. Nesse momento, ele acabou fazendo uma besteira. Só que ele também não estava bem. Quando ele diz que ele não estava bem, a polícia quer saber por que ele não estava bem. E aí ele diz que ele tinha feito muito uso de substância e ele acabou perdendo a paciência com ela e feito besteira. Tinha um furo nessa história, tinha uma coisa aí nessa história. Por quê? Ele teria dito que ela teria levantado de manhã. O irmão teria visto ela na cama no dia 19, dormindo no dia 19. Então tinha alguma coisa errada. Enquanto isso, vários laudos estão sendo feitos e parece que algumas coisas vão ser descobertas. Não passou por nenhuma situação que envolvesse sua dignidade do pai ou pela mão do irmão. Ela não estava gestante, não tinha nada disso. A conclusão é que ela recebeu um mata-leão e durante esse mata-leão parece que não houve nem mesmo asfixia. Teria acontecido ali na hora de quebrar mesmo ali o osso ali do pescoço dela, e isso acabou então tirando a vida dela. Teria sido uma coisa muito rápida. Porém, isso também é um pouco estranho, porque quando a gente começa a fazer as pesquisas, eles também colocam que na verdade também foi asfixia mecânica. Então fica um pouco conflitante, mas o que é certo, ponto pacífico, é que sim, houve o mata-leão. E é nessa hora que as pessoas começam a se perguntar qual o motivo. Então perguntam para ele o que ela viu, por que você fez isso, já que você está dizendo isso, mas isso não parece ser motivo suficiente, você deu um mata-leão, isso não é uma coisa muito simples, ela não gritou. Perguntam ali para algumas pessoas que moravam ao redor se tinham ouvido algum barulho, se tinham ouvido alguma coisa. Ninguém tinha ouvido absolutamente nada, e aquilo tudo parecia muito estranho, justamente porque não parecia ter tido briga. O Gabriel também não ouviu nenhuma briga, então tudo parecia muito estranho. E querem saber por que ele fez o concreto, como foi, se o Gabriel ajudou no concreto, o que tinha acontecido na manhã do dia 20 de maio, porque afinal de contas o Gabriel disse que tomou café com a irmã, quando na verdade a irmã não estava mais com vida no momento em que o Gabriel teria dito que tomou café com ela. Então o Gabriel, ele estava bem colocado ali naquela cena. Lembro que à época todos pensavam que ele não seria solto, tá? Que ele teria algum envolvimento. Elas começam a se modificar um pouco quando eles começam a olhar o lugar. E aí a polícia chega à seguinte conclusão: o que aconteceu não aconteceu no dia 20, aconteceu no dia 19. Então,
Por volta das 7 horas da noite, de acordo com as mensagens do celular, parece que no dia 19, por volta das 7 da noite, ela para de mandar mensagens, a Giovana, coisa que ela mandava o tempo todo. Teria aula no dia 20, então ela não teria que aparecer no colégio. E ele, por algum motivo, teria tirado a vida dela por volta das 7 horas, colocou ela na cama para colocar como se ela estivesse dormindo. Enquanto isso, Gabriel teria feito as coisas dele normalmente, dormiu, acordou. Ele acordou de manhã porque ele precisava buscar a reservista dele, era verdade, a polícia checa, porque você tem que passar ali para algumas pessoas, você tem que assinar protocolo e tudo mais, eles conseguem confirmar de que sim, ele tinha ido buscar a reservista, e vocês vão entender por que isso é importante. Aí sim ele decide tirar a Giovana, o Sidney, ele tira a Giovana do local, ele leva para o lugar então onde ele vai fazer o buraco. Ele teria levado para esse quarto que seria ali um quarto onde ficava ali algumas coisas de despejo, algumas coisas quebradas. Ele pega um pedaço do local, cava o buraco, coloca ela lá. Só que quando o filho dele olha, ele estaria cavando e o filho pergunta o que ele está fazendo. Só que ele era ajudante de obras, então o filho dele acha que tá tudo certo. Quem é que vai desconfiar de uma situação dessa? Se a pessoa não deu nenhum sinal, nenhum indício, realmente é complicado. E o pai diz o seguinte, que a mãe teria pedido para ele fazer uma pilastra naquele lugar e que ele precisava fazer a pilastra antes que ela voltasse, porque senão eles teriam um problema com ela. Então ele deu de ombros, foi buscar o que ele precisava buscar lá, os documentos que ele precisava buscar. Quando ele voltou, ele viu o lugar concretado, não tinha pilastra nenhuma. Só que ele também não questionou o pai, afinal de contas, eu acho que ele não estava nem muito preocupado, para falar a verdade, se o pai dele ia fazer uma pilastra, se o pai dele ia fazer uma rampa, eu acho que ele não estava muito preocupado com isso, o que é muito normal de um jovem aí de 19 anos. E esse já era o concreto que ninguém perceberia. Primeiro ficava num lugar muito afastado, mas aí eu já acho que foi, porque assim, logo no começo, quando começou as buscas, teria ficado muito mais evidente que aquele cimento era novo, né? Então, não sei, talvez tenha sido uma falha aí na hora de dar uma olhada, dar uma geral na casa. Mas que alguns policiais, quando viram que não tinha muita coisa para procurar lá fora, é que decidiram fazer também aquela busca, né? Um pouco mais específica e concentrada na casa. Então, tinha muita coisa. Inclusive, tinha uma coisa que a dona Ana Lúcia foi se lembrando, que ela dizia que era o seguinte: ali também ficava o cachorro, acho que era o cachorro da família. Disse que o cachorro latia muito para aquele local, mas ele latiu por dias naquele local e ninguém se tocou que o lugar estava modificado, que o local tinha concreto. Então, era uma situação difícil, porque não dá para você dizer, foi a dona Ana Lúcia também não prestou atenção. Não, ninguém prestou atenção, nem mesmo quem estava fazendo as buscas, nem mesmo a força policial. Logo, 30 dias depois, o irmão da Giovana foi solto, tinha conseguido provar que ele não ficou na residência, que quando ele voltou já tinha dado tempo suficiente para o pai terminar essa parte toda de concreto. Então, né, ele tinha ido buscar, todo mundo tinha o seu álibi. Ele teria sido o documento, a mãe tinha um cartão de ponto e o Sidney, ele fica na dele, ele sabe que ele é culpado, ele já tinha falado também pro policial, ele teria dito que ele tinha feito besteira, que ele tinha feito uso e que ele não estava no seu juízo perfeito. Ainda existiam policiais que têm uma certa dúvida, talvez tenham até os dias de hoje, se teria como isso tudo ter acontecido sem o Gabriel ter visto. Porém, segundo a mãe, parece que o Gabriel é uma pessoa muito desligada. Depois eu também vi uma entrevista dele, tá? Uma entrevista super curta dele falando da situação. Vi ele falar, vi ele se colocar, ele falando, a oratória dele. Realmente, ele parece ser uma pessoa muito tímida, muito na dele. Eu não acho que ele ficaria enchendo, não parece o tipo de pessoas que ficam enchendo os outros de pergunta. Ele realmente parece muito na dele. Aquele momento da vida que o jovem, ele tá às vezes até um pouco, né, fora, ali um pouco até avoado. Então eu acho que essa foi a situação mesmo, ele realmente não percebeu. E se você olhar, o rapaz realmente não parece fazer muito sentido que ele tivesse percebido uma coisa dessa. E ninguém tinha nada contra a Giovana. A Giovana era uma menina muito carinhosa, inclusive muito grudada com o irmão. Os dois chegavam a dividir o quarto da Giovana, ela deixava às vezes o irmão jogar no quarto dela por causa da internet, então o quarto dela tinha uma internet mais potente ali, talvez pela posição do modem ou algo assim, então ela deixava o irmão lá, então era o irmão que ela basicamente ali pentelhava, né, porque ela era mais nova e ele gostava muito dela. Mas já o pai, a mãe coloca alguns. Primeiro, a mãe diz o seguinte, que ele foi um cara que atraiu algumas vezes e que parece
parece que estava acontecendo alguma coisa com uma vizinha da região. Foram levantadas coisas absurdas? Sim, foram. Parece que ele tinha muito ciúme da Giovana, mas muito ciúme. Então ele não gostava da atenção que a Ana Lúcia dava pra Giovana, né? O tempo todo a Giovana estava grudada com a Ana Lúcia e ele parece que tinha um pouco de raiva disso. Só que aí a gente percebe que assim, ele também tinha essa coisa toda meio que de domínio em cima da Ana Lúcia. Então a Giovana tem que ter visto alguma coisa que poderia ter prejudicado isso. Entre as coisas que foram colocadas de ela ter visto ele fazer uso da substância e poder de repente contar para a mãe que achava que ele tava, né, que ele tinha parado já com tudo isso e de repente ela viu, ele fez isso para ela não contar para a mãe, não me parece ser uma coisa assim forte o suficiente, porque a pessoa quando vai fazer esse tipo de coisa é muito fácil, a pessoa vai para algum canto, é difícil uma pessoa de 13 anos perceber isso, ainda mais em relação ao pai, é muito estranho, a menos que a pessoa esteja prestando atenção ou que alguém tenha pedido para vigiar. Fora isso, não acho que é tão fácil assim de descobrir. Agora, o que pode ter acontecido, segundo até mesmo a própria Ana Lúcia, por exemplo, se ela tivesse visto o pai fazer alguma coisa com outra mulher, de repente pegou o pai beijando outra mulher, essa traição para a mãe, porque ela já teria avisado o Sidney e talvez a filha tenha ouvido que se tivesse traição daquele tempo para frente, ela iria largá-lo, viver a vida dela e não ia mais querer saber dele. Então ele tinha muito medo que ela fosse embora. E aí o medo é por amor? Não só, né? Casa, comida, roupa lavada, ela trabalhava e ele não, e ele também gostava da vida ali. Ela estava sempre ali para quando as coisas davam errado, quando ele precisava sair, né, do buraco. Só que nada disso, toda essa compaixão, toda essa cumplicidade que ele tinha com a esposa dele não foi o suficiente tipo de amor, nenhum tipo de misericórdia ali pela filha dele. Ele simplesmente foi, fez aquilo com a filha dele. Colocou a filha dele onde colocou, passou todos aqueles dias sabendo, dividindo a mesma cama que a dona Ana Lúcia, sabendo que a filha estava lá, que eles estavam saindo para procurar, que todas aquelas coisas eram mentira, porque a filha dele ele sabia onde ele colocou a filha dele. Então é muito óbvio, ele andou por aquele lugar, ele rodeou aquele lugar, a mãe rodeou aquele lugar. Então é macabro se você parar para pensar. O Gabriel foi solto, mas a mãe buscava justiça. A mãe queria que acontecesse ali uma justiça. A todo custo ele queria que a Ana Lúcia voltasse a falar com ele, fosse vê-lo na cadeia, porque ele queria contar, ele ia contar toda a verdade para Ana Lúcia, por que aquilo aconteceu. E ela disse, eu não quero saber, o que aconteceu com a minha filha já aconteceu, eu não quero mais saber de nada. E ela também era uma pessoa que quem ficava próxima se preocupava, porque ela estava muito mexida com o que aconteceu. E ela já tinha dito, se ele não for preso, eu vou acabar com ele. Então isso também é um pensamento preocupante, porque às vezes a pessoa ainda acaba ela atrás das grades por causa de um cara desse. Então as pessoas que ficam próximas têm um pouco de medo e tomam um pouco de cuidado aí para que a pessoa não perca a cabeça, porque sinceramente que mãe, né, vai estar numa situação dessa e vai julgar outra que diz eu não vou conseguir ver essa pessoa solta por aí e que uma hora vai ter que ver solta por aí, não adianta, ninguém fica preso para sempre. O julgamento parece que tinha 4 advogados defendendo o Sidney, isso eu sempre me espanto nesses julgamentos, eu juro gente, eu sempre me espanto, mas tinham 4 pessoas ali defendendo ele, parece que a família também quis ali entrar em contato com a Ana Lúcia, a família dele, né, a família do Sidney, mas ela não queria contato, ela disse, se for para defender o Sidney ou escutar qualquer coisa que seja para amenizar a culpa dele, eu não quero ouvir. Ela era muito convicta do que ela estava falando, fazendo e sentindo, e ela não queria aproximação, não queria nada ali para que defendesse ele, sem contar que o filho dela também acabou preso, 30 dias preso, o marido dela fez. Então ele vai lá, ele tira a vida de uma filha, ele vai lá e tenta culpar um filho, é uma coisa muito complicada, o homem é um monstro. É o tipo de pessoa que ninguém quer estar perto, só que aquilo, a família é a família, não culpa, não acho errado, não é um julgamento, eu acho que mãe é mãe, pai é pai, cada um com a sua consciência. Só que aí querer também que a mãe, né, no caso a dona Ana Lúcia, que era a mãe da Giovana, vá falar com ele porque ele tinha alguma coisa, ele tinha a verdade para contar, real motivação, isso tudo era muito absurdo, eu também não concordaria em falar com esse homem nunca mais na minha vida, que nunca mais quer falar com ele na vida e que ele sabe disso e que ele nunca vai procurá-la porque ele sabe muito bem que não é para ele fazer isso. Então,
ela já deu o recado dela. E eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas eu acredito que o tempo há de dar um pouco aí de sossego, um pouco de paz pro coração dela, se é que isso é possível. O julgamento então começa, foi agora, tá? Há poucos dias, ali coladinho ali com o julgamento do Daniel Corrêa. Foi um julgamento relativamente simples, não foi nada aí de dias, como nós vimos, aí não tinham tantas testemunhas assim, não tinha tanta coisa assim para ser colocada, porque afinal de contas, gente, foi feito o rito, tá? Foi feito ali o julgamento. Era quase certo que ele não teria muita coisa para alegar. O que aconteceu, aconteceu e não tem muita coisa ali que você vai alegar o quê? A única coisa que poderia alegar é que ele poderia ter algum tipo de doença e que ele teria que ficar no hospital de custódia. Seria o máximo. A defesa dele tinha outros planos. A defesa dele passou, parece que ali boa parte do julgamento, tentando colocar o Gabriel na cena, o filho. Covarde, bastante. Mas aí o que acontece? Já vou explicar pra vocês. Por quê? Quando eles colocam o Gabriel na cena, o Gabriel ele tá lá, né? O Gabriel tá solto, o Gabriel não está sendo julgado e ele sim. Então ele tem ampla defesa. Ele pode falar o que ele quiser, ele pode, enfim, tudo vale para que a pessoa fique solta. Então ele começa ali, né? A defesa dele, para ser mais exata ali, começa a colocar como se o Gabriel pudesse estar na cena, como se tivesse acontecido um erro na investigação. Tem também alguns policiais que acreditam que o Gabriel poderia ou não ter participado. A mãe tem plena convicção que o Gabriel não participou. Eu, muito sinceramente, também achei que não, tá? Foi só mesmo uma questão de estar desligado. É muito fácil de passar despercebido. Tem dia que eu não lembro tudo que eu fiz de manhã. É um pouco complicado mesmo. Lembrando, ela foi encontrada 20 dias depois. Então, tiveram 20 dias ali para a memória da pessoa dar uma brincada. Até então, ninguém tinha a menor ideia que o pai tinha feito isso. O pai estava aparecendo na televisão como um pai desesperado querendo encontrar a filha. Então, tudo isso tem que ser lembrado. Senão parece que foi, nossa, a pessoa não lembra o que aconteceu no dia que a irmã sumiu. Não, até então, envolvendo o pai, envolvendo a mãe, não, a pessoa não lembra. Ele até lembrava de muita coisa, ele lembrava dessa parte que ele prestou atenção, que ele tinha dito que ia fazer uma pilastra e depois ele não viu, ele só viu ali o concreto feito. Foi a única coisa que ele lembrava, assim, de mais ali ligado ao pai. Isso também ele fala em depoimento. Foi um julgamento muito demorado, mas foi um julgamento intenso, até porque parece que a pena máxima dele poderia ser até 35 anos, o que eu acho super baixo, tá? Eu acho que tinha que ter uma categoria específica em relação a casos assim, que envolvem filhos, envolvem pais, essas coisas aí de família. Haja vista que a maior parte, tá, dos casos que a gente traz é envolvimento familiar. A defesa dele já estava colocando ali a pulga atrás da orelha das pessoas para que, né, as pessoas olhassem diferente ali para o Gabriel, para ver se o Gabriel não poderia ser colocado naquela cena, e eu vou explicar para vocês o porquê. Isso significa que o Sidney acreditava que o Gabriel ele estava envolvido? Não. Isso poderia colocar o Gabriel na cadeia? Dificilmente. Acontece que existe uma coisa chamada indúbio pro réu, e isso significa que, na dúvida, se absolve o réu. Então, se alguém ali colocasse na cabeça que provavelmente ou possivelmente o Gabriel poderia ter participado de toda a cena, eles teriam que absolver o réu, eles não poderiam acusá-lo porque a acusação estaria errada, ele não teria feito aquilo sozinho, para que na dúvida então o réu fosse absolvido. Porém, não deu certo, então acontecem os debates, todo mundo ali, né, tenta defender as suas teses. O Ministério Público pede ali todas as acusações que apareceram na denúncia, tirando as que caíram, no caso a motivação torpe, né? Porque eles disseram que não teve motivação, então não podia ser torpe. Mesmo que isso fosse uma coisa meio óbvia, não importa qual é o motivo, qualquer motivo se torna torpe, porque o que uma menina da idade dela poderia fazer contra um homem da idade dele? Então já é uma coisa meio óbvia, mas eles conseguiram derrubar. Então, fora isso, o que tinha sido derrubado, tudo que o Ministério Público pediu, aconteceu. O júri acabou condenando ele em todas as acusações que o Ministério Público pediu, meio que óbvio que ele seria, não tinha dúvida do que ele fez, é uma situação aí meio que na cara. Só que ele pegou 25 anos, tá? 25 anos de detenção. Parece muita coisa, eu sei, todo mundo fala que a cadeia é uma situação complicada, a pessoa fala, pegou só isso, mas só quem tá na cadeia que sabe o que é passar um dia na cadeia. Entendo tudo isso, só que assim, todo mundo sabe também o que leva uma pessoa a ir pra cadeia. Se fosse uma situação em que alguém entrou na sua casa ou aconteceu alguma coisa, porque ninguém tá livre de acabar tirando a vida de uma pessoa.
O cara não era réu primário, então todo medo que uma pessoa que é réu primário tem, às vezes de ir pra cadeia, aquela coisa toda, mesmo quando a pessoa erra e tudo mais, ele não tinha, ele já tinha estado na cadeia. Então ele sabia muito bem como é que era. Quando ele fez isso com a Giovana, ele achou que ele conseguiria esconder isso pra sempre? É meio complicado. O que o Ministério Público pediu ali na condenação foi dada. A dosimetria da pena já é uma outra situação. Então, eu já achei estranho porque, assim, ele não era réu primário, tinha toda uma questão de ser uma filha menor, uma filha mulher. Então, a gente sabe que entra a questão do feminicídio. Então, tem muita coisa ali para resultar em 25 anos. Teve também ocultação. E não é qualquer ocultação. Foi uma ocultação de 20 e poucos dias na própria casa, na casa em que a família residia. Então, ele colocou todas aquelas pessoas ali, basicamente, no mesmo local. Ele fez isso na casa da família. Então, para vocês terem uma ideia, até hoje a mãe, tá? A mãe da Giovana não consegue fechar o buraco. Você não sabe se ela estava viva ou não. Tem muita coisa que se passa na cabeça da pessoa, só que na hora da dosimetria da pena foi 25 anos. Então essa é uma história de um pai que simplesmente elimina uma filha de 13 anos 2 vezes para não ser preso e comprometer o segundo filho. E talvez só não tenha comprometido o terceiro filho, que é o mais velho, porque já não morava em casa, já tinha se casado e já tinha sua própria vida, porque senão também talvez tinha comprometido esse outro também. Agora, o que Giovana viu, o que aconteceu, respondeu as perguntas de ninguém, ele não respondeu as perguntas do Ministério Público, nem da assistência de acusação, nem dos defensores dele, tá? Nem dos defensores dele, ele não respondeu as perguntas do juiz, ele não respondeu pergunta de ninguém, ele se manteve calado e tá tudo certo, é um direito dele. Então até hoje ninguém sabe o que o levou a fazer o que fez com Giovana, o que é uma coisa extremamente estranha. Eu sinceramente, à época, achei que eles encontrariam alguma coisa no tocante ali mais íntimo em relação a Giovana. Achei que ele poderia ser esse tipo de pessoa. Não foi o caso. Depois também poderia realmente ele ter descoberto que ela estava ali grávida e ter se irritado com a situação, ter dado uma briga. Não estava. Agora é aquilo, né? Era uma pessoa que, segundo ele, estava alterada. Não sei se foi feito algum exame para comprovar isso, até porque 20 dias depois não dá para saber direito se a pessoa estava alterada 20 dias antes ou não. Mas ele disse que estava alterado. Se ele estava alterado mesmo, nem isso dá para ter certeza. Sim, terminou o caso da Giovana. Um dia depois do encontro da Giovana, ela teve o velório dela, que o irmão, por exemplo, não pôde estar porque estava preso. Os mitos foram criados aí em volta desse caso, então foi bom a gente ver o caso ser julgado, porque assim tudo isso pode simplesmente ficar para trás e sei lá, de repente isso era até alguma coisa que ainda incomodava a família. Sempre tem um ou outro para falar alguma coisa que entristece. Se você não lembrava ou não chegou a ver o desfecho disso tudo, ou ainda pensava que as coisas tinham acontecido diferente, tem pessoas aqui de todos os lugares, então se você é próximo à família, lembra ou estava próximo quando as coisas aconteceram, coloquem aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma excelente semana. Super beijo e até o próximo vídeo.